Um salve a todos. Eu vou continuar aqui respondendo as perguntas de vocês, que vocês enviaram para mim via Instagram. E eu também queria falar, na verdade, pedir para que vocês pudessem me responder se a iluminação tá boa assim, com a lâmpada ligada, ou com ela desligada, tal como está no último vídeo. Eu ainda estou testando essa coisa de tentar gravar pelo computador, tudo é muito novo para mim. Então, tudo aqui é um teste, basicamente. Se tiverem feedback aí para dar em relação a qualquer outra coisa, sintam-se livres. Bom, eu vou ler a primeira pergunta aqui e mandar aqui para mim. Está animado pro GTA 6? Olha, sendo bem honesto, faz um bom tempo já, uns bons anos que eu já não fico mais animado para lançamento de jogo, de série, de filme. Eu até assisto, eu até jogo, mas assim, eu não fico mais animado, hypado, né, igual antes. No caso do GTA 6, eu tenho curiosidade para saber como é que vai ser quando lançar, porque estão prometendo muito para esse jogo, né? O orçamento dele é, se não estou enganado, 2 bilhões, alguma coisa assim, 1 bilhão, mas é extremamente alto. E, enfim, eu não vou me animar muito porque, cara, eu jogo pelo computador. Quando eu pego para jogar ainda. Então, quando lançar GTA 6, ele vai lançar primeiro para console e depois de um ano vai lançar para computador. Então não adianta muito me animar porque para mim vai demorar muito mais para chegar, né? Mas basicamente isso. Eu tô animado por um lado, tenho curiosidade para saber como é que vai ser quando lançar, mas não tô hypado não, cara. Deixa deixa as coisas irem. Segunda pergunta aqui. Assistiu o filme do Michael Jackson? Não. E eu não pretendo assistir também. Apesar de eu gostar muito do Michael Jackson, eu não pretendo ver esse filme dele porque eu soube que o filme tá mais pra uma coisa artística e performática, né, sobre a carreira musical dele em si, do que uma coisa sobre a vida pessoal, do que uma coisa mais documental, de realmente contar como foi a história dele. Então, isso é uma coisa que me fez perder a vontade de assistir o filme. Mas não assisti, possivelmente não vai nem assistir também. Talvez algum dia, né, mas não no cinema. Bom, agora vamos para a terceira pergunta aqui. Parabéns pela página. Muitas pessoas têm manchado a imagem da terceira posição. Você é foda. Tamo junto, cara. Agradeço. Eu acho muito positivo que vocês tenham essa visão. E, cara, esse tipo de coisa que eu faço no Instagram é um trabalho bem. Um trabalho. É uma coisa bem difícil, né? Porque se de um lado nós fazemos isso, de outro lado tem pessoas que, por exemplo, tem esses doentes aí que invadem escola pra fazer merda, pra matar criança, e o cara tem lá várias coisas que estão dentro da terceira posição, né? Que tem algum tipo de ligação com a terceira posição. O cara se diz tradicionalista, católico, conservador, esse tipo de coisa. E é idiota, cara, porque como é que o cara se denomina tudo isso e ao mesmo tempo, em vez dele contribuir para a sociedade, dele contribuir para o coletivo, né, da cidade onde ele vive, da nação, a mentalidade do indivíduo, da, do animal, é pegar a arma para invadir uma escola e matar criança. Isso é uma coisa que. Sem comentários, né? Mas, enfim. Agradeço pelo elogio aqui, cara. E é nóis, tamo junto. Você acha que o Estado deve ser laico ou deve adotar a religião do seu povo? Bom, se a gente fosse adotar a religião do povo no passado, seria a Igreja Católica, seria o catolicismo. Agora, se tratando de hoje em dia, cara, considerando a maioria, possivelmente seria a religião neopentecostal, né? E assim, se tratando da história do Brasil, do nosso povo, da formação do nosso país, eu creio que o Estado brasileiro tem que reconhecer a participação da Igreja Católica na formação e no desenvolvimento do Brasil, do nosso povo, do país em si e da estrutura social que nós temos hoje. Não tem como você falar de criação do Brasil, da formação do Brasil, sem falar da Igreja Católica, das missões jesuíticas.
Então, assim, eu não acho que seja ok você fazer uma adoção oficial de uma religião, mas que exista, assim, um reconhecimento da Igreja Católica na participação da formação do Brasil. Aliás, eu vou falar aqui o que eu falei no Instagram também, né? Recomendo para vocês todos que leiam o livro do Darcy Ribeiro, chamado O Povo Brasileiro. Logo no começo, ele começa a falar sobre a formação do Brasil lá em 1500, bem no descobrimento mesmo. E ele fala que a formação do Brasil, se tivesse continuado da forma como os jesuítas estavam fazendo, com as missões, onde eles alfabetizavam, onde eles ensinavam os indígenas a cultivar, a fazer várias coisas, muito possivelmente o Brasil que nós teríamos hoje seria muito diferente do que a gente tem agora, né? E assim, imagine só se o Brasil tivesse desde os tempos da colônia essa instituição que foi, né, as missões jesuíticas, alfabetizando, ensinando, fazendo todo um trabalho de educação aos povos nativos aqui do país, do continente. Então, muito possivelmente, se houvesse esse trabalho intensivo por parte dos jesuítas, ao longo dos séculos, o nosso país seria totalmente diferente, seria muito mais desenvolvido do que é hoje, né? Seria outra sociedade, basicamente. Mas, como nada são flores, os jesuítas brigaram com os bandeirantes e as missões jesuíticas acabaram por conta dessa briga. Os bandeirantes invadiam as missões jesuíticas para escravizarem os indígenas, né? Para ter ali a mão de obra escrava que eles precisavam para vender. Mas, em resumo, eu não acho que seja ok essa atrelação do Estado com religião hoje em dia. Certo, vamos lá para a quinta pergunta. Mandaram aqui para mim. Não acha que miscigenação deveria ser política de Estado para homogeneizar o povo? Meu caro, eu não creio nisso, eu não acho que seria uma coisa boa. Porque o Brasil, naturalmente, ele já consegue lidar com a diversidade étnica que existe aqui. Não tem por que você homogeneizar o povo racialmente. Não é necessário você fazer isso. Então, em relação ao assunto que eu falei ontem, né, sobre a questão das raças e tal. Eu não creio que existam raças superiores e inferiores, mas eu admito que existam diferenças entre elas. Os povos são diferentes, culturalmente, etnicamente, mas eu não creio que essa diferença seja motivo de você colocar um abaixo e outro acima. São diferenças. Então, assim, em relação a homogeneizar o povo, eu creio que isso faz sentido para países que historicamente já têm uma população homogênea, que é o caso de países da Europa, países da Ásia, países da África. Aqui no nosso caso, na América Latina, eu não creio que faça algum sentido lógico isso. Não tem porquê. Nós crescemos e nascemos como uma civilização que já saiu da mistura, da miscigenação. Então, não tem por que você fazer uma política governamental para incentivar isso. É uma coisa que já existe, cara. Então, tá aqui respondida a sua pergunta. Sexta pergunta. Salve, Valdo. Salve. O que pensa sobre o fim da escala 6 por 1? Olha, nós, como nacionalistas, nós temos o dever moral de defender o fim dessa escala. No passado, os nacionalistas defenderam a criação dos direitos trabalhistas, de vários direitos para os trabalhadores, para a melhoria contínua das condições de vida do trabalhador em geral. Então não é coerente que nós sejamos nacionalistas e sejamos contra essa pauta. O trabalhador tem que ter um descanso a mais. Quem trabalha ou quem já trabalhou nessa escala sabe que não dá para você viver muito tempo trabalhando 6 por 1. Você não tem vida. E os críticos do fim dessa escala dizem que o fim dessa escala não vai resolver nada, porque o trabalhador vai ter que trabalhar em dobro para poder conseguir mais dinheiro do que ele conseguiria trabalhando no 6 por 1. O que não é verdade. Ele deve ter sim 2 descansos semanais. Agora, se ele vai trabalhar, fazer um dinheiro por fora, seja Uber, seja iFood, o que quer que seja, é uma decisão do trabalhador. Ele tem que ter
esse dia livre para poder decidir o que ele vai fazer com esse dia. Seja trabalhar, seja estudar, seja passar o tempo com a família, seja lazer ou qualquer outra coisa. Mas tem que existir esse direito a 2 descansos semanais. E é claro que vai ter sim um impacto na economia, essa mudança, né? O fim dessa escala. Logicamente vai ter, não tem como negar isso. A questão é que sempre teve impacto na economia mudanças estruturais na forma de se trabalhar. Houve isso com a criação da CLT, houve isso com o fim da escravidão. Evidentemente, vai também existir isso com o fim da escala 6 por 1. Mas aí, meus caros, eu te pergunto, hoje nós estamos no século da automação, no século da inovação tecnológica, da robótica. Então por que produzimos tanto, mas o trabalhador não pode ter mais um dia de descanso? Sendo que no passado, quando o nosso país era agrário, majoritariamente agrário, criaram a CLT e eu não me lembro dos trabalhadores da época terem reclamado disso. Então, está aí respondida a sua pergunta. E assim, seguindo a mesma lógica, durante a semana, se houver tempo após o trabalho, eu vou continuar respondendo as perguntas de vocês. Sintam-se livres para comentar qualquer coisa aqui, seja alguma crítica ao que eu falei, seja feedback, qualquer outra coisa, pergunta, tanto faz. Podem perguntar qualquer coisa. E aliás, avaliem, por favor, se a iluminação fica melhor assim, com a lâmpada acesa ou com a lâmpada apagada, igual tá no último vídeo. Agradeço, tamo junto e tenham uma ótima semana a todos vocês. É nóis.